Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live da Semana Paz de TDAH. Hoje eu vou conversar com a Reijane, mãe do João Gabriel. Reijane, se você estiver por aí, solicita sua participação para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Mas antes de chamar a Reijane aqui, eu quero refletir algumas coisas aqui com vocês, algumas coisas importantes. Quero falar sobre amor. Quero fazer uma pergunta, iniciar essa reflexão com uma pergunta. O seu filho se sente amado? Você acha que o seu filho se sente amado? Você consegue comunicar o seu amor de uma forma eficiente? Você consegue comunicar o seu amor de uma forma segura? Você é capaz de falar a linguagem do amor do seu filho? Você conhece a linguagem do amor do seu filho? Cada pessoa se sente amada de uma forma específica. Existem várias linguagens do amor e identificar essa linguagem é muito importante. E aí aqui eu preciso fazer um parênteses. É muito desafiador amar uma criança ou um adolescente com TDAH. Não é a coisa mais simples desse mundo. Eu entendo isso. É fácil amar uma criança que colabora. É fácil amar uma criança que obedece, que coopera, que vai bem na escola, que respeita as regras, que respeita os limites. Mas é extremamente difícil amar uma criança desafiadora, uma criança que tá te colocando à prova a todo momento, uma criança que não obedece os seus comandos, não atende às suas expectativas. Por isso eu volto na pergunta inicial. Seu filho se sente amado? Será que você está conseguindo comunicar o seu amor de uma forma eficiente? Para que o seu filho se torne um adulto generoso, amoroso, independente, para que ele consiga seguir o caminho do bem, para que ele consiga ter uma profissão, ter uma família. E eu falo ele, mas eu também tô falando ela, né? Para que a sua filha consiga alcançar tudo isso, o seu filho ou a sua filha precisa se sentir amado. Porque o amor nos constrói. O amor é alicerce da nossa vida. Assim como os carros precisam de combustível para andar, nós, seres humanos, precisamos de amor, de afeto. O seu filho, a sua filha é movida pelo combustível chamado afeto. Eu vejo com muita frequência pais dizendo o seguinte: eu tento de tudo, Paula, e não dá certo. Mas nem sempre esses pais estão caminhando pelo caminho do afeto, do amor. Às vezes eles estão caminhando pelo caminho da autoridade, dos gritos, dos berros, e não pelo caminho do afeto. Você precisa utilizar esse combustível para fazer com que o seu filho consiga se desenvolver de uma forma saudável. Você precisa encher esse tanque de combustível. E volto a dizer, não é fácil. Não é fácil encher o tanque de combustível de uma criança desafiadora, que se opõe a tudo, que diz pra você que você é a pior mãe do mundo, o pior pai do mundo. Não é fácil, mas é extremamente necessário. Você precisa nutrir o seu filho de um amor incondicional. E esse é o grande desafio. Amar incondicionalmente os nossos filhos. Por mais que você diga que você ama incondicionalmente,
Você tá o tempo todo fazendo exigências. Eu amo se você obedecer. Eu amo se você for bem na escola. Eu amo se você tomar banho rápido e não ficar atrasado para ir para a escola. Eu amo se você obedecer todas as regras e todos os limites aqui dessa casa. Geralmente os pais amam de uma forma condicional. Eu amo colocando sempre uma condição para amar. E eu já ouvi coisas muito tristes de pais e mães de crianças e adolescentes com TDAH. Já ouvi pais dizendo que gostariam de viver longe dos seus filhos. Já ouvi pais dizendo que preferiam não ter aquele filho com TDAH. Porque aquele filho com TDAH é muito desafiador e acaba fazendo com que esse pai e essa mãe sintam uma frustração intensa. Por quê? Porque o nosso amor, ele é sempre condicional. E o seu filho precisa de um amor incondicional. Ele precisa ser amado apesar das notas escolares. Ele precisa ser amado apesar da agitação. Ele precisa ser amado apesar da desorganização e da falta de planejamento. Ele precisa ser amado de uma forma incondicional. E você só vai conseguir amar o seu filho incondicionalmente se você entender o que acontece com ele. Se você entender o que se passa na cabeça dele. O porquê que ele se comporta de uma forma desorganizada, agressiva. O porquê que você precisa repetir 1000 vezes o mesmo comando. Se você entende o porquê disso tudo, fica mais fácil de você amar ele incondicionalmente. E olha só, gente, somente quando você ama o seu filho incondicionalmente é que você é de fato capaz de entender. Somente quando você ama incondicionalmente que você aprende a lidar com os comportamentos dele. Sejam esses comportamentos bons ou ruins. Enquanto você estiver amando o seu filho condicionalmente, você vai enfrentar muitos desafios. Desafios cada vez maiores. É por isso que eu trago aqui no meu Instagram pais de crianças e adolescentes com TDAH, para que eles possam compartilhar as suas vivências, as suas dores e as suas transformações, para que você entenda que é possível seguir por um caminho mais leve, mais equilibrado. É possível construir uma relação segura com o teu filho. Você pode reconstruir esse amor a partir de um conhecimento, a partir de informações. É muito mais fácil ter paciência quando você sabe o que está acontecendo. Quando você não sabe o que está acontecendo, você fica criando expectativas e brigando para o seu filho atender às suas expectativas. Tem uma mãe dizendo aqui, ó, meu Deus, nos dê sabedoria. Quero te dizer uma coisa, Deus já dá todas as oportunidades para você adquirir sabedoria. Você não vai acordar uma bela manhã de terça-feira, de quarta-feira, de domingo com mais sabedoria. Você precisa correr atrás da sabedoria. Deus te dá todas as oportunidades para você buscar a sabedoria. E aí você precisa aproveitar essas oportunidades. Deus não vai abrir sua cabecinha e colocar a sabedoria lá dentro como um pozinho mágico. Não é assim que funciona. Às vezes a gente não sabe usar a nossa fé. A gente precisa direcionar até mesmo a nossa fé. Bom, quero chamar aqui a Reijane. Reijane, você tá aqui? Tá, é Reijane Almeida, o seu Instagram, né? Vou te chamar aqui. O João Gabriel. Ela vai contar um pouquinho a história dele pra gente. Aproveitem essa oportunidade para aprender. Sim. É sempre muito bom aprender com outros relatos. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por
aceitar o convite de compartilhar a sua história, os seus desafios e as suas transformações. Seja bem-vinda, viu? Aqui no meu Instagram. Conta um pouquinho pro pessoal quem é você e quem é o João Gabriel. E como vocês chegaram até aqui. Então, Paula, já estou super emocionada, né? Você inicia com essa fala de amor incondicional, e aí eu que sou um poço de emoção, já estou aqui aos prantos. Ainda nem comecei a falar, mas já estou assim, super emocionada. Tudo que você fala, na verdade, é uma chacoalhada na gente, sabe? E eu posso te falar que todo o repertório que você trouxe para a gente até então, eu faço parte da turma 72 do curso, Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. E essa oportunidade me trouxe muito conhecimento. O meu filho, ele tem 11 anos, ele foi diagnosticado com TDAH o ano passado, nós recebemos o diagnóstico através da neuropsicóloga. Inicialmente, esse processo começou comigo, né? Nosso relacionamento muito difícil, ele muito desafiador. Eu, como uma mãe de uma educação tradicional, me vi numa situação bem complexa. Eu sempre fui muito de me observar. E eu me vi muito complexa com relação ao nosso relacionamento em si. Nós estávamos brigando demais, ele muito desafiador, não me atendia. E eu busquei ajuda primeiramente. Eu comecei uma terapia, né? Dessa minha terapia, a minha psicóloga, que talvez esteja aqui também, porque eu convidei, ela me indicou para que eu levasse o João também para terapia. E aí eu levei para uma outra psicóloga, que não poderia ser a mesma, né? Mas a gente iniciou esse processo. Desse processo da investigação com o João, a gente foi para uma neuropsicóloga e aí iniciou-se a investigação. O João começou a apresentar alguns comportamentos de fragilidade de autoestima, porque eu já não chamo mais baixa estima, aprendi isso com você. Ah, ótimo! De fragilidade com baixa estima, né? Ele se negativando demais, se achando burro, começou a apresentar uma certa resistência a algumas matérias na escola. E eu comecei a observar isso, comecei a precisar intervir, ir algumas vezes na escola para conversar. E a escola que o João estuda é uma escola bem tradicional, então bem difícil. E ainda assim, a gente começou o processo. Foi investigar, foi um processo longo, começou, na verdade, em 2021, final de 2021, e só o ano passado que a gente recebeu o diagnóstico como TDAH. E daí eu levei um choque, né? Porque eu acho que o primeiro processo é quando você recebe, né? Poxa, esse diagnóstico e você não sabe lidar com isso. A minha sorte é que eu já estava no processo de autoconhecimento com a terapia e isso me ajudou bastante. Daí, então, a gente seguiu. E eu te conheci via redes sociais, né? E mesmo com a terapia, nós somos humanos, não somos perfeitos. Não existe uma fórmula mágica, né? Não existe um manual para educar, não existe um manual de como ser mãe. E tudo isso é um processo. Então, assim, eu costumo dizer que tem dias e dias, né? Tem dias que é super tranquilo, tem dias que é mais difícil. Mas, enfim, eu te conheci pelas redes sociais, assim, navegando um belo dia, comecei a te acompanhar. E aí consegui, né, fazer esse investimento no curso. E o curso me ajudou muito, no sentido de obter mais conhecimento, realmente, e começar a utilizar algumas técnicas, né, com o João Gabriel. Ele é um atleta, hoje ele é atleta de competição, né, Que ele legal! até me corrige, ele até corrige, né, mamãe, eu não sou atleta só de escolinha, a minha escola é de competição, então assim, ele já é campeão na categoria estadual dele de futebol, é louco por futebol, alucinado mesmo. Então, assim,
ele pratica esporte 3 vezes na semana, ele faz esporte. E é uma caminhada muito longa, sabe, Paula? Mas, assim, o que eu posso dizer com relação a todo o conhecimento que a gente vem adquirindo com o curso é que vale a pena, né? Vale muito a pena esse investimento. Por quê? Porque quando a gente tem um diagnóstico, o médico não nos diz nada. Algumas vezes ele só te passa uma receita, né? E você, pai e mãe, vai embora dali com 1001 questionamentos, você não sabe falar a respeito, você não conhece, você não sabe, não tem uma direção. Então, assim, se você não tem uma estrutura, se você não tem um direcionamento, as coisas vão ficando mais difíceis. Né? Então, assim, eu tenho muita sorte no sentido de que tenho um suporte familiar, né? Meu marido. Nós somos só nós 3 aqui. Eu falo aqui do Maranhão, né? Região Nordeste, São Luís. E, assim, nossa família, ela mora no interior. Ela mora no interior do estado, a nossa família. Então, aqui mesmo, somos nós 3. Mas, assim, às vezes é bem complicado, porque a gente tem que administrar todas as nossas nosso contexto familiar, as nossas crenças negativas, né? Tudo aquilo que veio de um processo educacional tradicional. Nós precisamos quebrar paradigmas, né? E isso não é fácil, né? Como eu falei, não existe uma fórmula mágica, não existe nada, um roteiro para a gente seguir. Então, cada dia é um dia, não é fácil, mas enfim. Não é fácil mesmo, Rejane, nunca será. Mas quando a gente tem conhecimento, fica mais leve, não é mesmo? Exatamente. Quando Conta a aqui gente pra tem gente conhecimento. quais são os maiores desafios, mas pode terminar sua fala, depois você emenda dizendo quais são os maiores desafios que vocês enfrentavam e como que tá isso hoje, como é que você vê? Então, como eu falei, não é fácil mesmo. Então, como eu disse, cada dia é um dia. E assim, o conhecimento ele pode trazer um pouco mais de leveza para a gente, né? Essa questão de ter uma criança desafiadora, ela nos tira da nossa zona de conforto também. Porque é muito fácil você ter uma criança que só te obedece. Quando você bate de frente, você precisa lidar com o seu eu. E saber lidar com você que é adulto e não isso é assim, uma situação bem desafiadora para nós que somos pais, mas eu imagino também para a criança, porque ela entender Sim. às vezes o descontrole de uma mãe, de um pai. Eu já me descontrolei várias vezes com ele, às vezes ainda me descontrolo, embora buscando conhecimento, embora com terapia e tudo mais, mas nós somos humanos e às vezes isso vem à tona. E o que eu falo para ele hoje é que não está correto, às vezes esse meu descontrole não está correto, mas está tudo bem. O que eu tento ensinar para ele é que todos os sentimentos são permitidos. O que não é permitido é o descontrole. E eu tento mostrar para ele o lado negativo do descontrole, né? Olha só, quando a mamãe perde a paciência, porque a mamãe não conseguiu se controlar emocionalmente. Então, entende como é importante da gente falar do que a gente sente? Não é ruim você ter raiva, não é ruim você se chatear. Nenhum sentimento não é permitido. O que não é permitido é a gente machucar os outros, se machucar, machucar o coleguinho, machucar alguém, descontar a nossa raiva, quebrando as coisas. Então, assim, eu sempre trago esse tipo de situação para ele, fazendo um paralelo que ele precisa entender o que ele pode, o que ele não pode. Os sentimentos, validar os sentimentos principalmente, né? E isso tudo foi um processo, não foi fácil. Tem sido um processo. E é um processo mesmo, né? Porque antes vocês estavam numa outra configuração de descontrole, todo mundo afogado nas próprias emoções. Ele se descontrolava, você se descontrolava para tentar controlar as emoções dele, e aí virava um Deus nos acuda. Exatamente. Era uma guerra até para tomar banho, sabe, Paula? Praticamente todo dia era uma guerra.
assim, até no início mesmo do grupo de apoio que você tem dos cursos, eu postei várias vezes, meu Deus, hoje foi uma guerra sair de casa, né, com meu filho. Por quê? Porque para pedir alguma coisa. E o que eu tenho visto, por exemplo, esses últimos 15 dias, principalmente, a mudança, né, a mudança dele, a mudança nítida em termos de colaboração. E uma coisa até engraçada que eu quero colocar depois é sobre a questão dos combinados, né? A gente começou um processo de combinar as coisas. E aí ele essa semana perguntou, mãe, semana passada não teve combinado. Aí eu disse assim, não, mas é porque mamãe deu uma trégua. Porque eu não senti a necessidade de combinar, deixei você mais livre. E ele tem pedido um pouco mais de autonomia também. E o que eu tenho achado muito legal isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente achava que ele ia ter um sexto ano bem difícil, ele já está no sexto ano. E eu coloquei, apavorada, coloquei ele logo no reforço a semana inteira, né? E aí e na parte da manhã. E eu sempre achei que na parte da manhã ele não rendia muito bem. Até falei isso para ele uma vez, mas aí depois tentei desconstruir isso. Falei para ele assim, filho, não é que você não consiga render. A percepção de uma mãe é que acha isso. Mas se você acha que dá conta, tudo bem. Porque ele começou a pedir para estudar na parte da manhã. E aí, semana passada, ele queria um jogo. E aí ele disse assim, mamãe, vamos fazer um combinado? Eu vou para a aula, não vou te dar trabalho. E aí, no final da semana, você me dá o jogo que eu quero? Eu falei assim, eu vou analisar a proposta. Vamos ver ao longo da semana como você vai se comportar. Se tudo der certo, eu te dou. Se não, e assim a gente fez. Uma semana, 2 semanas atrás, né? Mas aí foi assim, uma bênção. Ele contribuiu, foi colaborativo, não deu realmente trabalho. Foi tudo de boa. E aí, essa semana, eu deixei ele relaxar um pouco mais, que depois foi uma semana de prova. Eu também não fiz muita pressão para ele ir para o reforço. Só que ele começou a reclamar que não estava gostando, que não sei o quê, porque ele tinha um acompanhamento com uma psicopedagoga. E com ela, ele é apaixonado por ela. Então, são dois extremos. E ele está sentindo muito. E aí, eu resolvi relaxar e deixar ele, não levar para o reforço. Aí, ontem ele virou e disse, mamãe, a gente não teve combinado, você também não me fez ir para o reforço. Eu disse assim, não, deixei você relaxar. Mas a gente vai ver, vou tentar trazer de volta a sua psicopedagoga, se ela conseguir ficar com você. Ele está super feliz com isso. Então, assim, até essas coisas, Paula, a gente vai aprendendo. Aprendendo os nossos limites e aprendendo o tempo deles. Que eu não conseguia perceber isso. Eu não conseguia Sabe o que você perceber está isso. falando? Uma coisa muito importante. Muito importante. E que muitos pais passam batido. Você está aprendendo que o João, posso chamar ele de João, Regiane? Pode ser. Você está aprendendo que o João, ele é uma criança que merece respeito, que merece ser ouvido e considerado. O que isso significa? Quando você, lá no início do ano, no seu desespero, meu Deus, João Gabriel vai para o sexto ano, eu já vou aqui me antecipar. Coloco ele no reforço todos os dias, encho a agenda dele, porque ele não pode ir mal na escola, ele tem que ter um bom desempenho escolar, então eu já vou me antecipar. Claro que a sua intenção é ótima, é maravilhosa. Você, enquanto mãe, você quer ajudar o seu filho. Mas em nenhum momento você perguntou para ele, é assim que você quer ser ajudado? Isso fica bom para você? Porque eu tô aqui me colocando no lugar do João e pensando, socorro Deus! Reforço escolar todos os dias. Eu quero morrer de catapora, mas não quero fazer o reforço escolar todos os dias. 11 anos, não! Atleta competidor. Eu quero, mãe. Se você me falasse que eu vou jogar bola todos os dias, 3 vezes por dia, aí tudo bem. Agora, reforço escolar, não, socorro, não quero. Então, quando você... Claro que a sua intenção foi maravilhosa, mas é o que muitos adultos fazem. Os adultos
tomam decisões pelas crianças sem considerar a opinião da criança. E óbvio, gente, eu não estou aqui sugerindo que a gente deixe que a criança tome as rédeas da própria vida. Claro que isso seria uma irresponsabilidade total. Mas não considerar a opinião da criança, isso está confortável para você, isso tá bem, a gente pode seguir dessa forma. Isso causa tantos transtornos que a gente às vezes não consegue linkar. Aí a criança ela fica mais desafiadora, ela fica mais opositiva, ela demora mais para se arrumar, ela não quer ir pro reforço. E aí começa uma briga e os pais pensam assim: mas eu estou fazendo de tudo para ajudar essa criança e olha só como é mal agradecido esse menino. Olha só, eu aqui tentando ajudar para ele ir bem na escola e é assim que ele me agradece. Só que se alguém fizer isso com a gente não vai gostar. Não é mesmo, Regiane? Se eu disser para você assim, olha, Regiane, é o seguinte, te matriculei, fiz a sua inscrição para uma maratona de corrida. Básica, 42 quilômetros. E, ó, vou te falar uma coisa, é logo pro mês que vem, entendeu? Então, trate de correr atrás, de treinar, para você ter um bom desempenho lá. Gente, ninguém vai gostar disso, dessa invasão, né? Só que a gente invade o espaço da criança sem perceber. Então, isso que você está narrando, isso que você está relatando, Regiane, é muito importante porque não é só a estratégia de fazer combinados, de acolher, não é só isso que você está aprendendo. Você está aprendendo a respeitar o João. Isso é muito importante. Isso é muito valioso. Isso é muito transformador. Você percebe isso? Hoje sim, hoje eu consigo perceber, porque eu comecei a ter um olhar mais respeitoso nesse sentido com ele, né? E tanto que eu sempre falo assim, hoje lá em casa não existe mais aquele discurso de criança não tem voz, criança não tem vez, né? Isso já existiu, sim. Mas, assim, por exemplo, meu marido às vezes fala alguma coisa e eu dou um beliscão nele. Tipo assim, para, não pode falar isso. Aí depois eu converso com ele e explico o porquê, né? Eu digo, olha, nós somos espelhos, então tudo que a gente fala vai refletir na autoestima e no comportamento do João Gabriel. Você, principalmente, como figura masculina, é a pessoa que ele vai ter como referência. Então, tudo que você disser para ele, tudo que nós dissermos para ele vai virar lei. Então, se a gente diz que criança não tem vez, que criança não tem voz, que ele vai ter que fazer só o que a gente quer engolir e não tem vontade, não tem direito de escolha, isso vai contribuir na fragilidade da autoestima dele. E essa questão da autoestima, Paula, isso é muito sério, porque assim, o João nessa fase de autoestima fragilizada era uma coisa tão, tão, tão triste que assim, meu coração ficava tão martirizado, era uma dor tão grande que eu não consigo nem descrever. Eu imagino que outras mães passam. Mas assim, ele se achava o cocô do cavalo do bandido, sabe? Se colocava muito, 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 muito para baixo. E aí, um belo dia ele virou, mãe, eu quero pintar meu cabelo. Aí eu fiquei assim, eu disse, pintar o cabelo? Como assim, João? Porque esse meio do futebol, eles clareiam o cabelo, botam o cabelo de várias, essa questão, né? E ele queria mudar o cabelo em função disso. Aí eu conversei com o pai dele, disse, eu vou deixar ele fazer o que ele quer no cabelo dele. Aí o pai dele ficou assim, né? Ficou surpreso. Eu disse, você quer ir? Quero, vamos. Levei na barbearia, fui com ele. Ele fez o clareamento do cabelo. Nossa, ficou lindo. Ficou maravilhoso. Foi um sucesso, né? A turminha dele amou, todo mundo amou. E ele ficou maravilhado. Não quer outra vida. Eu de gato queria era ser galego, né? Da outra coisa, é outra criança, totalmente assim, mudou da água para o vinho. Se eu soubesse, eu já tinha feito isso há muito tempo. Então, assim, a gente precisa quebrar alguns
paradigmas, alguns preconceitos. A gente traz algumas coisas que são nossas e quer refletir nos nossos filhos. Então, se a gente não toma esse cuidado, a gente impede do nosso filho ser feliz. É assim, a gente projeta, às vezes, muitas coisas nos nossos filhos. Há algumas frustrações que a gente teve, né, e a gente quer que eles realizem isso. Então, assim, a gente precisa ter muito esse olhar, muito esse cuidado, sabe, Paula? E, assim, eu fiquei maravilhada com essa história do cabelo. Eu falo para todo mundo isso, que se eu soubesse eu já tinha deixado há muito mais tempo. Se vocês quiserem olhar nos meus, nas minhas fotos, vocês vão ver a diferença dele moreno e dele agora galego, lourinho. Mas, assim, é uma figura. Mas olha que muito legal isso que você está falando, né? Porque se você tivesse tido uma atitude rígida, imagina, você tá maluco que pinta cabelo que nada, não vai fazer isso. Não vai, não deixo, não gosto, não concordo. Você ia fragilizar ainda mais a autoestima dele, né? Sem saber, claro, sem saber. E aí vocês fizeram o contrário, vocês se atentaram àquilo que ele estava falando, ouviram aquele pedido com atenção, com consideração. E olha o quanto que transformou. Olha, eu tô arrepiada, viu, Regiane, disso que você falou. Uma simples atitude, mas que não é simples. Porque, Pois é. Eu vou te falar, não é só o cabelo, não é só o cabelo loiro, mas é como ele se sentiu encorajado em tomar uma atitude, ser ouvido nessa atitude, ser considerado nesse desejo. Poxa, os meus pais me ouviram e eu vou poder escolher o que eu quero fazer. É isso que fortalece a autoestima. Não é só o visual, a aparência, mas é tudo que está envolvido nessa decisão. Isso é muito legal. Poxa vida, que legal. Pois é, e a gente assim, fez instintivamente, né? Eu disse, não, deixa ver o que vai acontecer. Mas assim, é perceptível a diferença, né? Porque ele hoje se acha, né? O que ele se achava que era o cocô do cavalo do bandido, ele agora está até, como é dos excessos, né? Ele está se achando a última Coca-Cola do deserto. Agora tem que voltar ele um pouquinho pro meio. Um Volta um pouquinho assim, pouquinho. calma. Mas foi uma curtição. Os coleguinhas da escola brincando com ele, então, todo mundo. E ele tá se achando com este cabelo. Agora já fez uma segunda vez e aí tá se achando. Eu acho que não volta mais ser moreno, agora não. Agora vai querer só ser galego. Deixa ele, deve estar lindão. Você sabe que eu fui numa escola essa semana e aí tinha um menino também que ama futebol, essa mesma história. E aí ele ama futebol, ama o Neymar, e aí tudo que o Neymar faz ele quer fazer também em 9 anos. E aí ele descoloriu todo o cabelo, tá assim, branco o cabelo dele, mas tá a coisa mais linda do mundo. Eu falei, cara, eu só percebi, na verdade, que ele tinha pintado o cabelo, a raiz, assim, bem no fundo, tá escura, sabe? Mas não dá nem pra ver, foi super bem feito. E ele também tá se achando, assim, a última Coca-Cola do deserto. Impressionante como isso muda, né? A visão que a criança tem dela mesma. Putz, isso é muito legal. E você só é capaz de entender isso quando você também é capaz de ouvir de onde vem esse desejo, de onde vem esse pedido. E não olhar como, não sabe o que tá falando. Só criança. Criança não tem que querer nada. Não tem, né? Gente, não é assim. É uma pena. Eu sinto pena, na verdade, quando eu vejo pais com atitudes assim autoritárias e desvalorizando uma criança. É claro, de novo, a minha sugestão não é que os pais sejam permissivos e deixem a criança escolher o que vai fazer, o que vai comer, como vai vestir. Não é isso, mas a gente tem que direcionar. E nesse direcionamento a gente precisa ouvir o que a criança está dizendo. Isso é muito importante. Mas, Paula, se a gente não parar um pouquinho para se olhar, a gente não consegue avançar. Porque a gente vem de uma educação tradicional, de uma educação
que foi a que os nossos pais puderam nos dar, né? Sim. É uma realidade totalmente diferente da realidade de hoje. Então, assim, se a gente não se predispor a mudar e a se autoconhecer, a gente não consegue operar essas transformações. Falar de amor, como você falou logo no início, desse amor incondicional, desse amor, a gente quer botar limite, a gente quer que realmente que ele faça só aquilo que a gente deseja e entender que vai ter momentos que eles vão fazer coisas que não vão nos agradar, faz parte do nosso processo. A gente precisa ver com menos cobrança. Eu acho que a gente se cobra demais, né? Tem até uma parte no nosso aprendizado que a gente que fala que a gente não precisa ser a Mulher Maravilha, né? Então, a gente não precisa ser aquela super mãe que vai estar sempre com a resposta para tudo, que vai ter sempre tudo, vai poder resolver tudo. Não, a gente vai errar muitas vezes, a gente precisa ter consciência disso, que faz parte do processo. Eles vão fazer algumas coisas que não nos agradam e faz parte do aprendizado dele. O que eu quero para o meu filho, eu tenho claro bem isso, é que quando ele precisar de mim, ele saiba que ele pode contar comigo, sabe? Eu falo isso demais para ele. E eu falo muito para ele assim, filho, o que eu faço com você hoje é porque eu não tive essa chance de ser ouvida. Eu não tive essa chance de falar dos meus sentimentos. Então, essa oportunidade que eu trago para você é para que você cresça com voz, que você cresça com esse poder crítico que você tem, né? Eu cheguei aí na escola dele e disse, olha, se meu filho não tem um perfil da escola, eu vou tirar ele da escola. Mas eu não quero que o meu filho perca a voz dele, perca o poder de crítica que ele tem. Ele é muito inteligente, sabe? E assim, a gente precisa ter esse olhar para nós e para o nosso filho, mas a gente só consegue ter esse olhar diferenciado quando a gente para se olhar, para olhar das nossas dores, para olhar o nosso contexto, né? E entender que faz parte, tá tudo bem, virar essa página, mas tentar também querer ser melhor. Eu não gosto de rótulos, né? Essa história de porque é uma criança mimada, porque é uma criança teimosa. Eu acho isso muito chato, isso é doloroso. E sempre que eu posso, eu falo a respeito, porque eu acho que é muito triste quando você rotula uma criança. E uma criança que ela é hiperativa, que ela é desatenta, né? Que ela não para, que ela é inquieta, que ela não consegue se controlar, ela vem cheia de rótulos. Você não consegue dar limite para o teu filho. Porque ele é mal educado. Não é porque ele é mal educado, não é porque ele queira fazer algumas coisas. Tem alguns comportamentos que é inerente, que vem, que é natural. Aí sim, você chama, conversa, tenta entender o contexto, mas coloca sempre para ele que ele pode ser o que ele quiser. Eu falo para meu filho, você tem o TDAH, mas isso não é limitante para você. Você pode ser o que você quiser na sua vida. E lembre-se de uma coisa, sempre, sempre você vai ter seu pai e sua mãe aqui para te acolher. Às vezes a gente não faz só o que a gente quer, né? Às vezes a gente se contraria, às vezes a gente está num lugar que não é legal, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas enfim, você pode ser o que você quiser, desde que você acredite em você, no seu potencial, que você aprenda a respeitar os outros, que você aprenda a lidar com as diferenças. Então, assim, autoconhecimento eu acho que é tudo. Terapia acho que é libertador, sabe? É libertador. Conhecimento é libertador. Então, assim, a gente precisa realmente buscar conhecimento para poder ajudar os nossos filhos. Gente, que coisa linda. Eu vou até aqui, ó. Eu não consigo dar coraçõezinhos para você aqui, ó. Mas eu consigo dar aqui, ó. Muitos corações para Regiane, Que coisa linda que você falou agora, Regiane. Eu concordo com tudo. E vou só fazer, vou só acrescentar algo importante. Gente, dispara aí muitos corações para Regiane, porque olha, ela falou lindamente agora. Você falou muito, né, sobre só é possível
ouvir, só é possível entender e dar voz aos nossos filhos quando a gente retoma um pouquinho da nossa história, quando a gente revê a nossa história. Porque, concordo com você, Regiane, muitas vezes a gente, e falo a gente porque eu também me vejo nesse processo, tá? De autoconhecimento e de tentar fazer diferente todos os dias com a minha filha. E muitas vezes a gente educa os nossos filhos olhando pelo retrovisor, por aquilo que aconteceu, a maneira como a minha mãe me educou, a maneira como o meu pai me educou. Só que, e claro, concordo que eles fizeram tudo que era possível e fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. Mas hoje eu posso fazer melhor do que eles. Eu posso fazer diferente, até porque as crianças de hoje em dia são diferentes. A infância de hoje é muito diferente da infância que nós tivemos. Então, se a gente não se disponibilizar a fazer diferente, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. E mais, além do que, né? As pessoas têm o hábito, a crença de... Dizem isso, né? Assim, com muita verdade. Ah, mas, poxa, meu pai me bateu quando eu era criança, minha mãe me bateu, eu ficava muito de castigo. Mas olha só, eu tô aqui, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa decente. Eu dei certo na vida. Só que você não deu certo na vida porque você apanhou. Você deu certo na vida apesar de ter apanhado. Você foi resiliente. Então, a punição, o castigo, a agressão física e verbal não constrói um adulto saudável. O adulto ele pode sim ser saudável apesar de tudo isso. Mas o caminho é muito mais difícil. Vem cheio de insegurança, de ansiedade, de conflitos. Se a gente tem a oportunidade de proporcionar às crianças de hoje em dia um caminho mais leve, por que não fazer isso, não é mesmo? Por que não? Então, Regiane, eu acho que assim, de novo, muitos corações para você, porque essa disponibilidade de aprender, ela é muito transformadora e é muito difícil de se ver, infelizmente. Né? Infelizmente, você começou pelo caminho mais correto possível. Você começou a vivenciar os seus desafios aí com o João. A situação estava fugindo do controle. O que você fez? Vou fazer terapia. Maravilhosa, melhor impossível. Não poderia ter sido melhor. E aí, depois, foi buscar uma ajuda para o João. E dessa ajuda veio um diagnóstico. Do diagnóstico veio o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Quer dizer, você fez um caminho muito incomum. Mas o melhor caminho que você poderia ter feito. Porque você já foi se fortalecendo. E aí vai muito de encontro, né, com tudo que eu falo no curso. E é justamente por isso que o curso é para pais e não para crianças e adolescentes com TDAH. Porque é tudo sobre a postura dos pais. Porque os pais têm o poder de potencializar os sintomas ou reduzir os sintomas. Os pais têm o poder de direcionar os seus filhos no melhor caminho ou de perder os seus filhos para um pior caminho, infelizmente, né? Então, esse poder está nas nossas mãos. E eu falo isso, e eu tenho, assim, muita responsabilidade em falar isso, porque eu não quero que os pais se sintam culpados, mas eu quero que os pais se sintam responsáveis e que eles entendam o mais rápido possível do poder que eles têm na vida de um filho, com TDAH e sem TDAH também. Aí, assim, o quanto nós somos referência para as nossas crianças. É uma coisa, assim, é tão poderoso que se as pessoas entendessem isso, seria tão mais fácil, tão mais fácil, tão mais fácil. E Paula, e não se trata de ser, quando a gente fala de acolher e de respeitar a criança, não se trata de ser permissivo. Exato. Não se trata de deixar que a criança faça o que ela quer. Até porque não, isso não seria é uma total isso. irresponsabilidade. Exatamente. É isso Exatamente. mesmo. Então, assim, é porque
às vezes quando a gente fala desse olhar, né, desse jeito de maternar, né, as pessoas já vêm com o preconceito, já vêm com o julgamento, né? Ah, porque é deixar a criança fazer o que ela quiser. Não, não se trata disso. Se trata de dar voz, de acolher, de validar, mas se trata também de direcionar, porque como eu falei, nós que somos os adultos, né? Eles são crianças e que estão em desenvolvimento. Isso. Mas a gente É isso precisa mesmo. entender isso. A gente precisa entender isso. A permissividade é uma total irresponsabilidade. Pais permissivos colocam os seus filhos em perigo. Então, assim, não é o caminho da permissividade, mas não é o caminho também da autoridade. Eu mando e você obedece. Só que esse caminho respeitoso, Regiane, que é o caminho que você está seguindo com o João, você e o seu esposo, é um caminho muito novo. E porque nunca antes a gente respeitou uma criança. Um adulto, quando apanha, ele sofreu uma violência, uma agressão. Quando você bate num adulto, você está agredindo. Você pode sofrer um processo de agressão física por isso. Só que uma criança, quando bate em outra criança, ela é o quê? Agressiva. Ela está sendo agressiva. Mas o adulto, quando bate numa criança, ele está educando. Onde já se viu isso? Por que os valores estão tão invertidos? Se eu bato num adulto, eu estou sendo violenta e agredindo. Se eu apanho de uma criança, essa criança é mal educada, sem limites. Mas se eu bato nessa mesma criança, eu estou educando. Mas, gente do céu, não faz o menor sentido uma coisa dessa. Não faz o menor sentido essa inversão de valores. Então, considerar a criança como um ser humano que merece respeito é uma coisa muito nova na nossa sociedade. E eu gosto muito de dizer que quer você queira, quer você não queira, né? E falo você, mas não você especificamente, Regiane, mas as outras pessoas que estão aqui na live, porque eu sei que você já entendeu isso muito bem. Mas na relação entre um adulto e uma criança, ambos têm o mesmo valor, os mesmos direitos. Se o adulto quer ser respeitado, ele precisa respeitar essa criança. Se ele quer ser ouvido, ele precisa ouvir essa criança. E aí volta um pouquinho do que nós falamos, do que eu estava falando no começo desta live, né? A gente não pode amar os nossos filhos de uma forma condicional. Eu amo você desde que você me obedeça, me respeite e faça tudo o que eu quero. Mas que amor que é esse, gente? Isso é muito difícil, né? Então, é muito novo esse amor respeitoso. E eu fico extremamente feliz, honrada e orgulhosa, viu, de você, Regiane, por você ter entendido isso tão rápido e estar colocando isso em prática de uma forma muito linda, assim. Parabéns, viu? Obrigada, eu agradeço. Eu sei que não é fácil, né, trazer isso aqui. Eu sei que muitas pessoas, na verdade, buscam esconder essas situações. Pelo contrário, eu sempre estou repostando suas interações no Instagram. Como eu falei, a terapia para mim foi libertador, é libertador. Eu sou muito grata, sabe? Pela experiência, e eu indico para as pessoas, procurem se conhecer, porque você só vai entender o outro quando você se conhece. Então, assim, meu filho hoje, ele continua com acompanhamento terapêutico, ele faz terapia, e isso, assim, é uma coisa que a gente percebe que ajuda, né, bastante. Ele não faz uso de medicação ainda. Ele está com 2 anos, um ano de diagnóstico, 2 anos mais ou menos, mas assim, a psiquiatra preferiu por não ainda adotar a medicação, até porque eu acho que os prejuízos dele não são tão, né, tão grandes assim, que precise ainda de uma intervenção medicamentosa, mas assim, pelo fato de eu ter mudado com ele, é perceptível
mudança de alguns comportamentos do João. Quando você muda, tudo muda, né? É inevitável. É, Você muda toda a é atmosfera verdade. que está à sua volta. Não tem como. Não tem como. É verdade. É isso mesmo, Regiane. Olha, gostaria de te agradecer novamente. Estou muito Nossa, feliz de te ouvir, viu? Fiquei muito feliz mesmo de saber o quanto disponível, primeiro, a se conhecer, porque isso é fundamental, importantíssimo, para depois ser a mãe que o João precisa. Isso é muito maravilhoso. Parabéns. E mais uma vez, obrigada, viu? obrigada a você pelo convite e eu espero que a minha fala tenha trago mais calor em alguns corações, tenha conseguido Com ajudar certeza. alguns pais e algumas mães. Com certeza trouxe, com certeza absoluta. Obrigada, Regiane. Um beijo enorme para você e para o João também. Beijo. Obrigada. Olha, que coisa linda de relato! Eu fico sempre muito emocionada quando eu vejo mães e pais vivenciando essas transformações internas e essas transformações internas transbordam para o externo e para todas as relações. Transforma o casamento, transforma a relação entre pais e filhos, transforma a relação entre familiares, entre relação família e escola. Transforma, porque é assim que funciona. É poderoso mesmo, é muito poderoso. Minha gente querida, talvez você saiba, talvez você não saiba, eu acredito que você já sabe que as inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho estão abertas. Por pouco tempo está acabando, porque a gente já tem mentorias agendadas, então a gente precisa dar seguimento ao curso. Então as inscrições estão abertas, mas ficarão abertas por pouco tempo. Eu quero o seu nome nessa parede aqui, ó. Aqui é a parede com o nome dos meus alunos. Quero muito colocar o seu nome nessa parede. Se você quer obter informações sobre o curso, pode digitar aqui nessa live "eu quero" nos comentários aqui, que eu vou te mandar um direct com algumas informações para a gente bater um papo. Aproveita essa oportunidade, está rolando um super desconto de 40% para você fazer parte da próxima turma do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. O curso ele é gravado, você pode assistir de onde você quiser, no melhor horário, você pode adequar o curso à sua agenda, à sua rotina. Além do curso comigo, você ainda vai ganhar vários mini cursos. Curso com advogada especialista em inclusão escolar, direitos, leis e direitos da criança e do adolescente com TDAH. Mini curso com psiquiatra infantil, que fala sobre medicação, explica sobre as medicações, os efeitos das medicações, o porquê que algumas crianças tomam a medicação X e outras tomam a medicação Y, enfim. Uma aula muito esclarecedora para você entender sobre medicação. Tem um mini curso com educador físico, mini curso com psicólogo especialista em birras, mini curso com fonoaudióloga, mini curso com terapeuta ocupacional, mini curso com psicopedagoga, mini curso com nutricionista, especialista em seletividade alimentar e TDAH. Gente, é um curso absolutamente completo. Aquilo que não está ao meu alcance de conhecimento, porque não diz respeito à minha área, eu trouxe outros profissionais para compor, para complementar o seu aprendizado. Então, assim, é um curso maravilhoso. Todas essas aulas estão gravadas, então você pode assistir no melhor horário, no seu tempo. O curso fica disponível por 1 ano. Então, ao longo de 1 ano, você pode assistir e rever todas as aulas, quantas vezes você desejar. Além disso tudo, você ainda terá 4 mentorias comigo. Essas mentorias, elas acontecem ao vivo. Acontecem ao vivo e em grupo. E aí é o momento da gente se ver,
online, obviamente, né? Porque cada aluno está num canto do país e também do mundo, porque tem alunos de outros países. E aí, nessas mentorias, a gente conversa, você vai ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas. Eu também dou aula nessas mentorias para turbinar o seu aprendizado. Cada mentoria dessa dura 4 horas. 4 horas de mentoria. Então, é uma super oportunidade de você receber uma orientação, um acompanhamento de perto. Além disso, você terá uma rede de apoio, um grupo exclusivo dos alunos do curso, da sua turma, para você compartilhar as suas experiências, tirar as suas dúvidas. Além desse grupo de rede de apoio, você ainda tem um suporte exclusivo para alunos. Então, você vai ter o WhatsApp e aí você pode enviar as suas dúvidas no WhatsApp. Eu pessoalmente respondo essas dúvidas. Aliás, já recebi dúvidas da turma que está sendo formada ao longo dessa semana. A turma dessa semana é a turma 13. Nós estamos formando a turma 13 do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Já recebi hoje de manhã dúvidas de alunos da turma 13 que eu pessoalmente vou responder através de áudio aqui, ó. Vou ouvir os áudios, ler as mensagens e responder pessoalmente, para que você tenha de fato um acompanhamento personalizado. É tudo de bom. É tudo de bom. Só preciso que você dê esse passo. Vem fazer parte da turma 13 do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Vai ser um imenso prazer te acompanhar nessa jornada. Vai ser um imenso prazer te dar as mãos e te oferecer os melhores direcionamentos, porque eu sei que os desafios são imensos. Então, se achegue, ó, vovó Gigi. Vovó Gigi, maravilhosa, aluna da turma 8. Já estamos na turma 13, Gigi. Você viu só como o tempo passa rápido? Vovó Gigi, aluna da turma 8. E, ó, não se cansa do aprendizado. Tá com a gente ainda. Maravilhosa, aprendendo sempre, contribuindo sempre também. E, ó, ela mesma tá dizendo, equipe de suporte, todos são maravilhosos. A gente só... Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ampliando. Agora temos a Ellen também, que é estudante de psicologia, que está fazendo parte do nosso suporte e está gerando conteúdo e está ajudando as mães também. Então, assim, maravilhosa. Maravilhosa. É tudo de bom. Tudo de bom. Você só precisa tomar essa decisão. Eu quero te ajudar. Quero o seu nome aqui. Eu só preciso que você queira, ó. Tem até um espacinho pro seu nome aqui, ó. E se vierem mais pessoas, tem mais espaço aqui. Se achegue. Ó a Camila aí. Camila, que saudades. Camila é da turma 3. Camila do céu. Turma, seu nome tá aqui, viu, Camila? Camila e Douglas, tá? A gente colocou Camila e Douglas. Porque os pais maravilhosos assistiram juntos o curso Fazendo as Pazes com o TDAH, participaram juntos das mentorias, já estiveram presentes aqui na Semana Paz de TDAH. Tem uma filha maravilhosa, ó, tudo de bom, né, Camila? Turma 3. Camila, já estamos na turma 13. Quem diria, hein? Que legal. Fico muito feliz de ver os meus alunos aqui participando ativamente das lives. Adoro, tenho um carinho imenso por todos. Queridos e queridas, se acheguem, vocês serão super bem-vindos, tá bom? Um beijo. Amanhã tem mais live da Semana Paz de TDAH, meio-dia.